quero nessa manhã refletir acerca de uma recomendação feita 3 vezes pelo Senhor ao líder novo de Israel, Josué, aquele que serviu Moisés e o Senhor chamou para substituir Moisés. Então abra sua Bíblia em Josué e nós leremos os primeiros 9 versículos desse capítulo tão maravilhoso. Josué capítulo 1, versos 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Pode sentar, irmãos. Meus irmãos, o tema do sermão, já publicado há alguns dias, é exatamente aquilo que o Senhor diz por 3 vezes a Josué: ser forte e corajoso, seja forte e corajoso. Os irmãos sabem que a nossa igreja, no ano de 2022, que ainda não chegou ao fim, estabeleceu que o seu tema é fortalecei-vos. Isto é, busquem fortalecimento no poder do Senhor. Então nessa manhã, irmãos, eu recebi da parte do Senhor esse texto que tantas vezes falou ao meu coração e certamente ao seu, para continuar dizendo à igreja: fortalecei-vos no Senhor. Os planos de Deus cumprem-se nas diferentes gerações por meio de diferentes servos dele. Ninguém na obra de Deus é insubstituível, a não ser o próprio Deus. Engana-se quem acredita que, por ser experiente, bem formado, capaz, é insubstituível. Não há ninguém que seja insubstituível na igreja do Senhor. Somente o Senhor. Ninguém poderá substituir o nosso Deus. Esse texto nos apresenta a sucessão de Moisés, o grande líder de Israel na saída do Egito em busca de Canaã, mas que não entrou na terra prometida. Viu Canaã ao longe, mas não cruzou o Jordão e não possuiu aquela terra dada pelo Senhor em herança ao seu povo. O servidor dele, como nos diz o verso 1, o servidor de Moisés, Josué, o seu aprendiz, foi comissionado por Deus para substituir Moisés.
E o que Deus entregou a Josué não foi uma tarefa simples, irmãos. Primeiro, substituir Moisés, o que já seria por si só um tremendo desafio. Depois, liderar um povo numeroso, cansado, murmurador, confuso, na entrada da nova terra. Passar pelo Jordão, enfrentar os inimigos de Israel, a começar pela fortificada cidade de Jericó, e depois dividir a terra. Observem, irmãos, quando o Senhor diz a Josué no verso 2, Moisés morreu, então você agora se levante com todo esse povo e vá à terra que eu já dei aos filhos de Israel. O Senhor chama Josué, irmãos, não para que ele ocupasse a terra, não para que ele desfrutasse. O Senhor diz: Josué, a você está dada a tarefa de liderar o meu povo. O meu povo vai usufruir da alegria das conquistas, dos frutos da terra, mas você terá que usufruir do desafio de liderar esse povo. Observe, meus irmãos, o Senhor dizendo a Josué: onde você pisar a planta do pé, é o que eu tenho dado, como eu prometi a Moisés. Então a liderança dele para o povo de Israel deveria ser no temor do Senhor. O Senhor diz a Josué: você deverá pisar onde eu vier a te ordenar pisar. Muitas pessoas, irmãos, ao lerem esse texto, concluem erradamente, bem à maneira daquela equivocada teologia, chamada de teologia da confissão positiva, que onde eu vier a pisar a planta do meu pé, aquilo será meu. Por favor, não pise no apartamento em que eu moro, se você pensa assim. Porque ele é meu, da minha esposa e dos meus filhos, que Deus nos deu. Então, se você pensa assim, você não está convidado a ir em minha casa. Fique lá por sua casa. Irmãos, o que o texto bíblico está dizendo é exatamente o contrário. É que Deus era o líder do povo dele, manifestando a sua liderança por meio daquele que ele escolheu, Josué. E então ele diz: Josué, quem diz onde você deverá pisar sou eu. E aí, Josué, onde você vier a pisar a planta do seu pé, é aquilo que eu te dei. É onde eu quero que você esteja, fazendo o que eu tenho para você fazer, liderando o povo que eu te tenho dado. E vejam, irmãos, que é isso sim que a palavra de Deus quer dizer, porque o Senhor delimita geograficamente onde Josué deveria pisar a planta do seu pé. Verso 4, o Senhor estabelece as fronteiras daquela terra. E só então diz no verso 5, ninguém, Josué, poderá anular a sua liderança. Como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Isso é consolador. Não te deixarei, nem te desampararei. E aqui, claro, o Senhor em sua sabedoria, em seu zelo, está preparando Josué para as adversidades, dizendo-lhe: fique em paz, eu te chamei para liderar, eu cuidarei daquele a quem chamei. Não te deixarei, Josué. Você não será um líder solitário, você não será plenipotenciário, você não será autônomo. Eu não te deixarei, jamais te desampararei. Meus irmãos, Josué havia aprendido com Moisés muito, e agora era a hora de pôr em prática aquilo que aprendeu. Não é a primeira vez que encontramos, ou não é a única vez que encontramos na palavra de Deus, transição de liderança. Olhem para o primeiro livro das Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 28, verso 20. Aqui encontramos uma outra transição. Um pai e um filho, um rei e um príncipe. Agora um idoso transmitindo a liderança a um jovem. Davi passando a liderança de Israel a seu filho Salomão. Disse Davi a Salomão, seu filho. Vocês conhecem essa expressão, irmãos? Ser forte e corajoso. É aquilo que nós encontramos como recomendação do Senhor a Josué, quando ele substitui Moisés: ser forte e corajoso e faze a obra. Não temas, nem te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará nem te desamparará. Vocês lembram dessa promessa de algum lugar? Não te deixará nem te desamparará.
até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Não é impressionante como há uma unidade na palavra de Deus? Na transição de Moisés para Josué e na transição de Davi para Salomão é dito mesmo: ser forte e corajoso, o Senhor não te deixará, nem te desamparará. Meus irmãos, os crentes precisam ainda hoje liderar o povo de Deus, ouvindo o Senhor dizendo, como disse a Josué por 3 vezes no seu comissionamento: ser forte e corajoso. É o que tenho a dizer aos novos líderes desta igreja nessa manhã: sejam fortes e corajosos. O Senhor não vos deixará, nem vos desamparará. O que vem a ser força para o cristão? Para nós, irmãos, a definição é bíblica. É a nossa divisa para o ano de 2022, que não chegou ao fim. Efésios 6, verso 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E na sequência o apóstolo Paulo apresenta aquela maravilhosa armadura de Deus, que fortalece o crente na realização da obra e na resistência ao inimigo. Então, para nós os crentes está posto que força é resultado da ação de Deus em nossas vidas. É o poder de Deus atuando no crente, fortalecendo o crente. Você não é a fonte da força necessária para se manter comprometido com o Senhor, resiliente em meio às dificuldades, realizando a obra do Senhor com alegria, servindo o povo de Deus. A sua força vem do poder de Deus. Ser forte e corajoso. Coragem aqui não tem a ver com ousadia. No meu entendimento, irmãos, tem a ver com fé. Coragem para o cristão é uma consequência da sua fé em Deus. Em meio às adversidades, o crente insiste em dizer: o Senhor é real, o meu Deus é vivo, Ele não me deixará, nem me desamparará. Sabendo que a recomendação do Senhor é: sejam fortes e corajosos, liderem a casa de vocês, liderem o ministério que os irmãos receberam dessa igreja para o próximo ano, considerando essa recomendação do Senhor. Meus irmãos, a pregação não é aplicável apenas àqueles que são líderes dos ministérios, mas a toda a igreja, porque todo cristão é em alguma medida um líder onde ele está. Porque o que é o líder, se não um influenciador? Aquele que aponta caminhos, especialmente em meio às dificuldades, não abandona o seu povo e tem uma palavra a dar ao seu povo. Você, crente em Jesus, ainda que não seja líder de um ministério da primeira igreja batista, você é sim um influenciador, porque você pode apontar caminhos que você conhece da palavra de Deus. Seja forte e corajoso, creia nas promessas de Deus para seu povo. É a primeira grande consequência dessas 3 declarações do Senhor. Notem, irmãos, se não é isso, no verso 6, a primeira vez em que o Senhor diz: ser forte e corajoso, Josué, o Senhor diz: eu prometi dar a seus pais uma terra que tu farás este povo conhecer. Este povo herdou, e você verá se cumprindo essa promessa de séculos. Irmãos, nós líderes devemos sempre considerar que o nosso Deus, em nome de quem lideramos, não se engana. O nosso Deus nunca chega atrasado. O nosso Deus não se nega a ouvir o seu povo. Olhem para o final da vida de Josué. Nós estamos aqui nessa manhã tratando do chamado. Mas graças a Deus nós podemos conhecer o fim da vida de Josué. Olhem para o capítulo 23, no verso 14, quando o Senhor diz a Josué que era tempo de encerrar a sua trajetória. O que é que Josué diz ao povo de Deus? Eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra, e vós bem sabeis de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de
todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus, todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Lidere com força e coragem, porque você sabe que o Senhor cumprirá as suas promessas. Vamos recordar algumas poucas das muitas promessas do Senhor? O Senhor promete que o seu Espírito nos capacitará. O Senhor nos promete que estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor nos promete dar o seu Espírito sem medida a quem nele crê. O Senhor promete a quem a ele se submete enchê-lo com o Espírito Santo. O Senhor promete conceder sabedoria, sabedoria que vem do alto. O apóstolo Tiago diz: a sabedoria que procede do alto é primeiramente pura, depois tratável, é cheia de bons frutos. Meus irmãos, o Senhor promete sustentar a sua igreja, não permitindo que as portas do inferno se levantem contra a igreja. O Senhor promete abençoar a obra de nossas mãos. Se você, líder, deseja liderar com força e coragem, você precisa crer que Deus não deixará de cumprir as promessas dele ao seu povo, e o povo dele é a igreja. Há muitos anos, para ser mais preciso, há 22 anos, eu era seminarista e liderava uma igreja na região leste da Bahia, na cidade de Esplanada. A primeira igreja batista enfrentava um período de tristeza porque o seu pastor amado, faleceu aos 59 anos de idade. E então a igreja me convidou para liderá-la naquele tempo, e era um tempo, meus irmãos, de economia em crise no país, e tudo piorou na cidade porque havia crise também na prefeitura, que empregava muitos irmãos. E dentre outras dificuldades enfrentadas, o tesoureiro da igreja me procurou para dizer que não havia dinheiro para pagar a conta de energia elétrica e o convênio missionário. Aquela igreja mantinha uma frente missionária numa cidade próxima chamada Aporá, onde está hoje também plantada a primeira igreja batista daquela cidade. Então reuni o conselho de líderes daquela igreja muito amada, irmãos muito queridos, e nós conversamos sobre a dificuldade. E a questão era: manda pagar a conta da Coelba, a Companhia de Energia Elétrica da Bahia, ou envia o sustento da missionária que está em Aporá. Unanimemente decidimos: vamos mandar o sustento da missionária, e Deus proverá. Se for preciso, nós vamos nos reunir à luz de velas. Dizem que jantar à luz de velas é tão chique, né? Um culto à luz de velas. Meus irmãos, assim fizemos. Ficou a conta de energia elétrica atrasada e mandamos o convênio daquela congregação na cidade de Aporá. Eu não sabia, e aqueles irmãos não sabiam. Nossa reunião aconteceu por volta de 5:30 da tarde, antes do culto da noite. Inclusive, irmãos, naquele dia, o culto da noite foi transformado num culto de oração. Quando os irmãos chegaram para o culto, eu avisei: meus irmãos, a liderança da igreja decidiu que a ênfase de hoje à noite é oração, é culto de oração. Nós não sabíamos, irmãos, nesse mesmo horário, na capital paulista, na Igreja Batista Redenção, que fica num lugar chamado Parada Inglesa. Atualmente o pastor dela, muito conhecido, o pastor Marcos Granconato. Aquela igreja estava reunida em oração, e o pastor da época me disse o seguinte: que eles pediram à Convenção Batista Baiana que apontassem 10 igrejas que estavam carentes de apoio financeiro. 10 igrejas na Bahia. Como a convenção sabia da dificuldade em Esplanada havia uma creche, ainda existe. A única creche da cidade era a creche da Igreja Batista. Então a convenção mandou o nome da igreja. Os irmãos lá em São Paulo, no mesmo horário em que estávamos reunidos em Esplanada, colocaram os nomes das igrejas e mexeram e disseram: olha, irmãos, Deus sabe de tudo, nós vamos tirar 3 nomes de 3 igrejas, e nós vamos ajudar por um ano,
inclusive financeiramente, 3 igrejas carentes no estado da Bahia. Uma delas foi a PIB em Esplanada. No mesmo dia, no mesmo horário, com a mesma necessidade. Como o mesmo Deus é o Senhor da Igreja Redenção em São Paulo, e é o Senhor da minha amada PIB em Esplanada, é também de Divinópolis. Deus, irmãos, que mexe no tabuleiro do reino de Deus como Ele quer, falou ao coração de uma igreja que tinha maiores recursos em São Paulo: ajudem igrejas de menores recursos. A igreja de Esplanada e outras 2 foram auxiliadas. Quando eu deixei aquela igreja no mês de maio de 2000, porque aceitei o convite de uma outra igreja em Feira de Santana, nós estávamos recebendo 2 pastores da Igreja Redenção em São Paulo, trazendo a primeira doação, e aquilo aconteceu por 1 ano. Na sequência, assumiu um líder muito melhor do que eu, que os irmãos conhecem, que é o pastor Petrônio. Então a igreja só foi melhorando, irmãos. E realmente Deus, mais uma vez, mostrou que Ele lidera o seu povo, por meio de homens e mulheres que são simples, que são limitados, que são imperfeitos. A nós, irmãos, sabendo que o Senhor cumpre promessas, cabe buscar no Senhor forças e agir com coragem, sabendo que o Senhor não nos deixará e não nos desamparará. Você é líder, seja forte e corajoso, creia mesmo nas promessas de Deus para seu povo. Mas na sequência o Senhor diz a Josué mais uma vez: ser forte e corajoso. Verso 7. E por que o Senhor diz agora, seja forte e corajoso? Porque Ele quer frisar a necessidade de ensinar a palavra de Deus ao povo de Deus. Tenha cuidado de fazer como Moisés, de ensinar a minha lei ao meu povo. Não te desvies da minha lei. Você andará na minha lei de tal modo que você não olhará para a direita, não olhará para a esquerda, e então você será bem sucedido por onde quer que andares. Observe, meus irmãos, que o líder bem sucedido na palavra de Deus é aquele que lidera o povo de Deus no temor do Senhor. É muito diferente tomar posse na liderança da obra de Deus e sentar à frente de um computador e começar a buscar ideias criativas de como liderar. É muito diferente de abrir a Bíblia e perguntar: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu ministre ao seu povo? Irmãos, as nossas ideias não são melhores do que as ideias de Deus. E as ideias de Deus estão no livro de Deus. E isso não é apenas para o pastor, é para a líder do ministério infantil. O que é a líder do ministério infantil se não for uma ministra do Senhor, que deve compartilhar a palavra do Senhor às crianças? Isso é para o líder do ministério de oração. E o que é o líder do ministério de oração, se não um ministro do Senhor, separado para ensinar a palavra do Senhor, muito especialmente a doutrina bíblica da oração? Isso é para o líder do ministério da recepção, que entenderá pela palavra de Deus o que deverá ensinar aos seus liderados do ministério da recepção. Notem, irmãos, que o Senhor diz por 3 vezes ser forte e corajoso, mas na segunda vez Ele detalha. Não deveria haver dúvidas. Depois de ter dito no verso 7, não te desvies da lei, o Senhor ainda diz: você, Josué, você, como líder, não cesses de falar. Você terá que falar constantemente da lei de Deus. É o seu principal assunto, é o seu grande tema, é a sua conversa corriqueira. Mas para que você fale, você precisará meditar dia e noite. Irmãos, sobre os líderes está a responsabilidade de meditar dia e noite na palavra de Deus. Se não há esse compromisso, não há como liderar. Tenha cuidado, Josué, de meditar, porque os desafios serão grandes, as dúvidas serão frequentes. Faça tudo segundo aquilo que está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. No meu entendimento, quando um homem é chamado para liderar uma igreja, ele deve, antes de tudo, ser um leitor da palavra de Deus. No mais, irmãos, no mais será acrescentado. Meus irmãos queridos, a palavra do Senhor detalha: você fará tudo segundo o que está escrito. Você dirá isso ao povo de Deus, porque a autoridade do líder está na mensagem que o líder prega. A autoridade do líder
está na representação. Quem ele representa? Qual mensagem ele tem em suas mãos? O fortalecimento do povo de Deus também vem da palavra. Você quer fortalecer, quer motivar, quer encorajar, quer despertar? Abra a Bíblia, tudo isso está na palavra de Deus. Meus irmãos, que crise é essa? Em que nem sempre o povo de Deus acredita que todo o conteúdo necessário para liderar está na palavra de Deus. Grandes motivadores do nosso tempo mencionam a Bíblia de modo recorrente. Por que será, irmãos, que pensamos primeiramente em conteúdo de liderança disponível nas gôndolas das lojas ou nas prateleiras das bibliotecas e não pensamos na grande biblioteca que é a palavra de Deus? Os frutos de um líder que lidera segundo as Escrituras virão e serão abundantes e será bem-sucedido. Mas o Senhor ainda diz pela terceira vez: quem te mandou, Josué, liderar o meu povo? Verso 9. Quem é que está te mandando? Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. E então o Senhor diz aquilo, meu querido irmão, minha irmã querida, que você precisa ouvir e que eu preciso ouvir: não temas nem te espantes. Irmãos, Deus não é inconsequente. Por que o nosso Deus está dizendo isso? Porque Ele sabia que Josué estaria diante de pessoas temerosas e de cenários espantosos. Não temas nem te espantes, Josué. Por quê? Lembra, Josué, quem te chamou? O Senhor teu Deus, aquele que disse: não te deixarei, nem te desampararei, é contigo por onde quer que andares. Você, meu irmão que é líder, ame o Senhor acima de tudo. Você precisa saber que o Senhor te chamou, antes de tudo, para glorificá-lo, para amá-lo. Ame o Senhor. Se você for capaz de amar o Senhor, você será capaz de servir na igreja do Senhor com muita alegria. 2 homens estavam numa praça, apresentando aquilo que eles entendiam ser importante. Naquela praça, muita gente sentava nos bancos e muita gente transitava. Um homem empolgado, vestido com roupas coloridas, uma pequena caixa de som, perfumado, oferecia bilhetes de jogos de azar. O outro, um cristão simples, de fala mansa, com uma Bíblia na mão. Meus irmãos, o homem vendedor de bilhetes de aposta, de jogos de azar, era empolgado, era convincente. Ele conseguia convencer as pessoas da maior mentira: vocês vão ganhar um prêmio milionário se comprarem um bilhete que custa tão pouco. E as pessoas se achegavam e compravam e agradeciam. E davam 2 tapinhas nas costas e diziam: muito obrigado, eu estou esperando o dia da minha grande sorte. Havia muita gente chegando e muita gente saindo da roda do homem que vendia bilhetes de jogos de azar. No outro canto da praça, ninguém ouvia aquele homem que estava com a Bíblia aberta e falando qualquer coisa, mas as pessoas não ouviam bem. Ele, com cabeça baixa, lia a Bíblia, dizia alguma coisa, olhava, sentava, bebia um pouco d'água, voltava, lia alguma coisa da Bíblia. Um membro da igreja daquele pregador, que estava na praça, sentado no banco, observava. O pregador então resolveu descansar um pouco, e ele descansava mais do que pregava, enquanto que o vendedor de jogos de azar não descansava, trabalhava incansavelmente. Então o pregador, cansado, sentou ao lado do seu irmão, membro da mesma igreja, e disse: irmão, que luta. O povo é assim mesmo, né? Para ouvir a palavra de Deus não tem tempo, mas para comprar jogo de azar. Por que será que isso acontece, meu irmão? O irmão, experiente irmão João Ribeiro, disse a ele: meu filho, é que parece que você prega a verdade como se fosse uma mentira. Mas aquele vendedor de jogos de azar prega uma mentira como se ela fosse uma verdade.
Irmãos queridos, o Evangelho é a verdade. Não dá para pregar como se fosse uma mentira. Você precisa pregar o Evangelho com amor, com sabedoria, mas dizendo às pessoas: dessa mensagem depende o destino eterno da sua alma. Você não sabe o que é vida, porque você ainda não conhece a Cristo. Você precisa liderar o povo de Deus sabendo que você está cumprindo o propósito da sua vida, e que você está ao lado da verdade, e que não há nada mais urgente a fazer a não ser pregar Cristo e trabalhar pela expansão do reino dele. Então, meu irmão, como líder, não pregue a verdade como se fosse mentira. Você convocou um grupo para reunir-se com você para planejar? Seja o primeiro a chegar e o último a sair. Planeje sua reunião. Traga palavras motivadoras, sim. Abra a Bíblia. Fale do cuidado e da presença do Senhor. Meus irmãos, eu ouvi há algum tempo alguém me dizendo de outra cidade, de uma outra igreja, dizendo: pastor, nós não estamos indo lá. Eu que perguntei, e eles me disseram: nós não estamos indo lá porque a gente sente que o pastor já está morto, ele só continua lá na frente falando. Não dá, pastor. E alguém diz assim: olha, a gente tem medo de sair de lá desistindo da igreja, desistindo de ser crente. Irmãos, líder precisa viver na presença de Deus, ser forte e corajoso. Viva como quem ama ao Senhor e como quem está alegre porque teve a oportunidade de servir ao Senhor. E então, quando o inimigo vier, resista no poder do nome do Senhor. Ele é contigo. Não te espantes, não temas. Ele é contigo por onde quer que andares. O meu convite bíblico para você, líder, nessa manhã é: lidere com força e com coragem. Deus é contigo. Deus, pois, em Cristo nos abençoe. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Eu quero convidar a irmã Maiden para orar ao Senhor, rogando ao nosso Deus que abençoe os irmãos eleitos. Você que não foi eleito líder, você deve buscar o líder de cada ministério. Nós temos no mural da nossa igreja, lá no salão social, todos os nomes, e apresentar-se para o serviço. E os líderes também estão convidados